pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu cumprimento quem está aí pertinho de você, dê um abraço. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite para quem está online também. Aleluia. Você pode assentar. Vamos orar já, né? Pai, nós queremos receber da Tua palavra. Queremos nos alimentar de Ti, ó Cristo. Vem nessa noite e derrama um pouco mais da Tua porção, Senhor, sobre nós. Libera sobre nós mais de Ti, Senhor. Que os nossos ouvidos se abram, que os nossos olhos se abram, que o nosso coração se abra para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Que bom que podemos nos encontrar nessa noite, mais uma vez nos reunindo com a Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo, nessa cidade de São Gabriel. Deixa eu dar volume para mim ali, pastor. Glória a Deus. Amém, queridos. E hoje nós vamos falar do Deus que se fez homem. Para você entender, compreender o que Jesus veio fazer nessa terra. Porque Jesus veio como homem. Porque Ele nasceu como homem. Porque Ele viveu como homem. Porque Ele morreu como homem. E porque Ele ressuscitou como homem. Não sei se eu vou conseguir até o fim, mas vamos lá. Papai está em casa. Filipenses 2, 5 ao 8. Nós vamos começar aqui falando desse Deus que se fez homem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. O que nós precisamos entender, querido? Jesus se apresentava, Jesus muitas vezes falava de si mesmo, dizendo que o Filho do Homem. O que ele queria dizer quando ele falava Filho do Homem? Ele estava dizendo que ele era plenamente humano, mas que ao mesmo tempo dentro de si havia uma natureza divina. Ele era um homem identificando-se com a humanidade, mas ao mesmo tempo ele apontava para a sua natureza messiânica e para a sua natureza celestial. Ele vai nascer como homem, ele vai viver como homem, ele vai morrer como homem, e ele vai ressuscitar como homem, e vai mostrar para nós homens que é possível viver o nível que Ele quer no seu reino, porque como homem que tem dentro de si uma natureza divina, Ele vai ser um modelo. Não a igreja não nasceu ainda. Ele vai estabelecer o reino, e Ele vai, na sua prática de vida, Ele vai mostrar como que um homem que tem dentro de si uma vida divina pode viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Ele vai mostrar para mim e para você que é possível viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E Ele então vai mostrar no seu dia a dia e na prática de vida que é possível. Amém? É possível vencer o pecado. É possível
possível vencer o mundo, é possível vencer o inferno, é possível vencer o diabo e principalmente é possível vencer a si mesmo. Amém? É possível vencer a si mesmo. Então nós vamos ver que esse Deus que se fez homem, que se apresentou como homem, que vivia numa forma de Deus, porque ele abandonou a forma de Deus. Para você entender o que aconteceu, esse Jesus, o Filho de Deus, está na glória. Ele é Deus, ele é adorado como Deus. Os anjos o adoram como Deus, os anjos se apresentam a ele como Deus. Todos os anjos dos céus, toda a divindade dos céus se rende a ele como Deus. Mas Deus o Pai precisa resgatar o homem. Lá no Gênesis, o homem caiu no pecado da desobediência, e Deus estabeleceu uma linha no tempo, na sua cronologia, onde ele precisava resgatar o homem de volta para si. E então ele chama o seu filho Jesus para descer a terra e para cumprir esse propósito divino de trazer o homem de volta para Deus, para gerar para Deus o Pai filhos e filhas de toda a nação, tribo e língua. Jesus vai nascer como homem e vai viver um estilo de vida para ser o Cordeiro de Deus. Você está entendendo? Então ele abandona o seu lugar na glória, a sua forma divina na glória, a sua vida divina lá na glória, e ele agora, a Bíblia diz que ele esvazia-se. Ele se despoja de toda a aparência exterior de Deus para se tornar um homem, para se tornar um ser humano, para viver aquilo que todo ser humano vive. A palavra diz que em tudo ele foi tentado. Como homem, ele vai nascer. Quando ele nasce, Deus o Pai realiza uma grande celebração nos céus. Os anjos aparecem para os pastores, cantando para eles e exaltando a glória de Deus. E eles dizem: vocês vão a Belém, lá em tal lugar, dentro de tal lugar, lá está o menino. Hoje vos nasceu o Filho de Deus, o Salvador do homem. E eles chegam naquela casa e eles encontram Jesus, um menino, natureza humana, vida humana, dentro de si uma vida divina. Esse menino vai crescer. Não há muitas informações de como esse menino vai crescer, a não ser que ele teve que fugir para o Egito. Os pais o levaram para o Egito, e lá ele permaneceu algum tempo. Depois ele volta, quando Deus manda voltar, volta José, Maria, Jesus. Depois aparece ele mais ou menos com 12 anos, quando os pais o perdem numa ida a Jerusalém, e depois ele só aparece com 30 anos. Mas a vida dele, quando Jesus nasceu, Maria já sabia: esse será o Filho de Deus, ele vai salvar os homens dos seus pecados. Ela sabia disso. José sabia disso. Pelo que a palavra conta, José não viu Jesus iniciar o seu ministério. José morreu antes. Mas ele pôde ensinar a profissão para o filho, como é do costume judaico, o pai ensinar ao filho a sua profissão. E se o filho quiser exercer a profissão do pai, ele recebe do pai. No caso, ele era carpinteiro, então o pai deixava para ele todas as ferramentas, as coisas, e o filho seguia trabalhando como pai. E Jesus, ele era chamado por carpinteiro. Um homem acostumado com edificações, com construções. Por isso que ele diz depois: eu vou edificar a minha igreja. Uau, para quem construía casas, para quem, o carpinteiro na época de Jesus, ele construía casas, prédios, ele tinha habilidades para isso. Então Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. Ele é um carpinteiro. Mas ele vai viver como homem. Ele desce, esvazia-se de si mesmo, esvazia de sua glória, esvazia do seu poder, de sua
não sei se existe essa palavra, sobrenaturalidade. Ele vem ele esvazia de si mesmo, ele diminui a si mesmo, se tornando um homem. Ele se torna um homem. E ele vai precisar passar, aqui diz que ele vai precisar esvaziar-se de si mesmo e ele precisa humilhar-se. Então nós queremos ver nessa noite, a palavra fala em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como o do unigênito do Pai. Em Gênesis 3,15, Deus vai fazer uma promessa, Deus vai liberar uma palavra, Deus vai liberar uma profecia. E ele vai dizer em Gênesis 3,15, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando para a serpente, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Deus vai dizer para a serpente, que é a figura de Satanás, um dia essa mulher que você usou para levar o homem ao pecado, um dia essa mulher que você enganou, que levou o homem ao pecado, dela vai surgir uma semente. Dela vai surgir uma semente, ou seja, uma mulher vai dar à luz a um filho, e o filho dessa mulher vai destruir você. Uau! Um filho de uma mulher vai nascer e ele vai destruir tudo aquilo que você fez agora. Então a história bíblica nos mostra que toda vez que um homem se levantava, lá ia Satanás para tentar destruir aquele homem. Então Jesus vem para ser essa palavra viva, a palavra de Deus. Jesus vem para dar vida à palavra. Ele é a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Segundo ponto da humilhação de Jesus, ele tomou forma de servo. Lembra-se, ele era Deus, estava na glória, ele era servido, mas agora ele toma forma de servo. Ele toma forma de servo. Terceiro, ele agora tornou-se semelhante aos homens, com todas as suas limitações, conforme Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Eu estou morrendo aqui, porque o final, eu quero chegar no final. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Mas temos o sumo sacerdote que a nossa semelhança, nós como homens, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. O auge da humilhação de Jesus, você sabe qual foi? O auge da humilhação de Jesus? Alguém arrisca? O auge da humilhação de Jesus foi a cruz. A cruz foi o lugar onde ele mais foi humilhado. A palavra diz em Deuteronômio capítulo 21, verso 22 e 23, que uma pessoa que fosse morta na cruz, ela era maldita, ela era amaldiçoada. Um judeu, uma pessoa dentro da prática judaica, um judeu que fosse condenado à morte de cruz, essa pessoa era maldita. Então, para o judeu, na cultura judaica, morrer na cruz era uma maldição. Olha o que diz aí a palavra. Deuteronômio 21, 22 a 23. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, a uma cruz, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Você lembra que já era chegado quase o horário das 6 horas que encerrava o dia, então eles foram lá e tiraram Jesus da cruz? Por causa disso, não podia ficar à noite. Pois o que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição e do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura
procura a terra que o Eterno, o Senhor teu Deus, te dá por herança. Primeiro, para o judeu, morrer na cruz é uma maldição. Para os gentios, a pena de morte para os romanos, os gentios, você sabe que gentio é todo aquele que não é judeu, amém? Então foram os gentios que deram a sentença de morte. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Foi nós. Ah? Foi nós. Foi Deus que matou Jesus. Para o gentio, morrer na cruz era um tipo de morte que era destinada a malfeitores e a escravos. Olha o que diz a palavra. Mateus 27, 20. Mateus 27, 20. A tentativa de Pilatos em liberar Jesus. Nós vamos ler até o 22. Todavia, os chefes dos sacerdotes, os anciãos, influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão um dilema. Então ele tem um grande malfeitor chamado Barrabás, um homem que já havia causado muitos danos à sociedade de Jerusalém, e por outro lado tinha Jesus, de quem Pilatos disse que era inocente. Então ele pensa: eu vou livrar esse homem da morte, eu vou oferecer Barrabás, que era a pior escolha da sociedade da época. Então ele faz essa proposta. Então o governador entregou à multidão um dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? E exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou se ainda que farei de Jesus, que é chamado de Messias? E bradaram todos: crucificam-os. Para o judeu, morrer na cruz era uma maldição. Para os gentios, morrer na cruz era uma humilhação dada apenas aos malfeitores, aos escravos, a gente da pior escolha. Em Hebreus 12, 2, ele nos diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Em algumas versões diz a ignomínia. A ignomínia quer dizer uma grande desonra, uma desgraça, um desprezo público. Então Jesus, ele vive toda essa humilhação, porque existe um propósito em tudo isso. Existe o querer de Deus em tudo isso. Ele foi então obediente até a morte de cruz. Ele não fugiu da cruz. Mesmo todas as vezes em que alguém disse: não, você não pode morrer, não faça isso consigo, ele não fugiu da cruz. Muito pelo contrário. Se você abrir os evangelhos, quando faltava mais ou menos uns 10 dias, a palavra de Deus diz que Jesus ficou no seu semblante. O semblante de Jesus era o semblante de quem precisava ir para Jerusalém. O semblante de Jesus era um semblante de cruz. E quando ele falou para os discípulos: olha, eu vou para lá, vai acontecer isso, eu vou ser entregue, eu vou morrer e tal, e no terceiro dia eu vou ressuscitar, os discípulos ficaram apavorados, porque eles não queriam que Jesus morresse. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida? 1 Pedro 2,21 vai nos dizer para quê? Por que Jesus viveu como viveu? Por que Jesus morreu como morreu? E por que Jesus ressuscitou como ele ressuscitou? 1 Pedro 2, 21 a 24. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também esse exemplo, a fim de seguir os seus passos.
Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. O que Jesus te ensina? Você sabe que quando você crê em Jesus, Deus coloca dentro de você algo chamado vida divina. Amém? Deus coloca dentro de você algo chamado vida divina. Ou seja, a vida de Deus está dentro de você. Você não é mais uma pessoa qualquer. Você precisa botar isso na sua cabeça, precisa botar isso no seu coração. Você não é mais uma pessoa qualquer, você não é mais um cidadão comum, você não é mais um na face da terra. Você é um filho de Deus, dentro de você existe a vida de Deus. Você é em uma proporção um pouco menor do que Cristo foi. Ele tinha uma vida divina, vida celestial, porque ele era o Messias. Mas você, como filho de Deus, a vida de Deus está dentro de você. O que Jesus fazia? Jesus passava um dia atendendo as pessoas, curando enfermos, expulsando demônios, ensinando sobre o reino, estabelecendo o reino, mostrando para os discípulos. Mas ele tinha uma prática que os discípulos viram ele fazer isso muitas vezes. Todos os dias Jesus deixava os discípulos e à noite ele ia orar. Ele passava uma boa parte da madrugada em oração. Ele passava uma boa parte da madrugada diante do Senhor. E quando um dia ia clarear, então ele descia do monte e dormia talvez 1 hora, 2, até o dia amanhecer. E aí depois, durante o dia, já cheio de unção, cheio de presença, ele ia liberando aquilo que ele recebia de Deus. Ele ia liberando toda aquela unção que ele recebia de Deus. Porque você precisa entender que você não vem ao culto para receber unção. Você não vem ao culto para buscar unção. Você não vem ao culto porque o pastor vai te dar unção. Unção é sua, é você que tem que se encher dela. É você que tem que carregar-se dela. É você que precisa estar cheio de unção. E por que Jesus então viveu o que viveu? Porque ele estava constantemente cheio do Espírito. A palavra diz que ele era guiado pelo Espírito. Até quando ele foi levado para o deserto para ser tentado, quem o levou foi o Espírito Santo. Quando ele foi levado para o jardim do Getsemane para também enfrentar Satanás, lá ele estava guiado pelo Espírito Santo. A questão é que você quer vencer o mundo, você quer ser alguém que está fazendo alguma diferença nessa terra, mas você não quer se encher de unção. Você não quer fazer o que é necessário fazer para você ser cheio do Espírito. Você não quer se encher da graça de Deus. Você não quer fazer nada a não ser esperar o que Deus vai fazer. Você não quer se encher de unção. Você não quer encher-se do Espírito Santo. Você não quer andar no Espírito. E como você vai vencer o mundo, o inferno, Satanás, ou a si mesmo, sem estar cheio do Espírito Santo? Isso é impossível. Mas Jesus viveu assim, para que nós pudéssemos olhar e nós pudéssemos aprender. Eu preciso orar. Jesus, Filho de Deus, dentro de si uma vida divina, o Messias que estava vindo, Jesus orava. Mas você acha que não precisa? Mas você acha que, não, eu não preciso orar. Eu não preciso me encher do Espírito Santo. Eu não preciso me encher de unção. E se você não precisa se encher de unção, como você vai manter-se de pé? Como você vai viver aquilo que Jesus está pedindo que você viva? Se você não tem unção, se você não tem presença,
se tudo te abate, se qualquer coisa que o inimigo coloca na tua frente é capaz de te derrubar, de te prostrar, porque você não tem força espiritual para fazer frente àquilo que está vindo ao teu encontro. Você consegue entender? Então Jesus, ele mostrou para mim e para você: você quer vencer? Busca Deus, seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Se Satanás teve coragem, ousadia, audácia para ir até Jesus, depois dele estar 40 dias jejuando, 40 dias jejuando, 40 dias jejuando. Você acha que você que não consegue jejuar um dia, ele não vai se apresentar para você? Você acha mesmo? Que ele vai ter medo de você? 40 dias. Você já fez jejum? Quem já fez mais de 3 dias de jejum? Mais de 3 dias já fez? Quem já fez 10 dias de jejum? 15 dias, 20 dias, 40 dias. Lá quando eu morava em Santa Catarina, eu fiz um dia de jejum de 40 dias. Depois do quinto dia você já virou. Você começa a soltar a escama da pele, vai. Só você começa a navegar. Né? Mas a verdade é que se você não olhar para Jesus, o que diz ali? Ele viveu de uma maneira para que nós seguíssemos os seus passos. Para que nós, o que é seguir os passos de Jesus? É fazer o que ele fazia. Amém? Ele viveu como homem para que nós pudéssemos olhar para ele e dizer: eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer assim, para que eu possa viver uma vida como Deus quer que eu viva. Amém? O que mais que ele diz? Então ele nos mostra: é possível andar no Espírito, é possível você ser guiado pelo Espírito. De repente ele está lá e diz para os discípulos: eu vou até Samaria. Mas Senhor, Samaria, por que o Senhor quer ir a Samaria? Não, eu vou para Samaria. Ele vai. Ele chega lá na fonte, lá no poço, perto do meio-dia. Ninguém vai no poço meio-dia, mas ele foi. E ficou lá sentado esperando, até que surgiu a mulher samaritana. E ele conversa com ela sobre a água viva. Aquele que beber da água que eu der não terá mais sede. E a mulher entra num questionamento com ele: onde que eu devo adorar? Aqui, lá no monte, onde que é? O judeu diz que é em tal lugar, os samaritanos dizem que é em outro lugar. E aí Jesus diz: não é nem no monte, não é no templo. Você tem que adorar em espírito. E aí, por fim, para que ela entendesse que ele era o Cristo, ele disse: vai lá e chama o teu marido. E ela então diz: eu não tenho marido. Ele disse: exatamente, você não tem marido, já tem tantos, tal, esse que está agora não é teu. E começou a falar para ela. Então Jesus era guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. O que te guia, irmão? Você vai assim, ó, você adotou, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, eu vou ver o que vai acontecer. Você sai de manhã assim, ó, tipo uma folha levada pelo vento. Você não ora, você não busca a direção de Deus, você não pede para Deus chegar. Mas eu sei para onde eu estou indo, pastor, eu vou para tal lugar, eu tenho que ir lá trabalhar, eu tenho que bater meu cartão. E você não sabe o que Deus tem reservado para ti nesse caminho, na ida, na volta lá, durante o teu trabalho. Com quem você tem que falar, o que você tem que falar, que palavra você tem que liberar. Então Jesus mostrou como é que tinha que ser. Então ele morreu. Morreu como homem. Morreu como homem. Terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou como? Como Deus ou como homem? Como homem. Agora, é muito interessante isso, porque a palavra diz que ele é
as primícias dos que dormem. Ele ressuscita como homem. A palavra de Deus está cheia de relatos, tem vários relatos de pessoas que foram ressuscitadas. Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, o filho da viúva de Naim ressuscitou. No Antigo Testamento nós temos o menino que foi ressuscitado por Eliseu. Nós temos a pessoa que foi jogada, Eliseu já estava morto, já tinha só ossos na sua sepultura. Uma pessoa caiu sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou. Mas em todos esses relatos de pessoas que ressuscitaram, elas ressuscitaram e voltaram à vida com o mesmo tipo de corpo. Amém? O mesmo tipo de corpo. Eles voltaram à vida, e no momento em que eles voltaram à vida, naquele exato momento em que eles voltaram à vida, o seu corpo já recomeçou a ser corrompido. Falei sobre isso no ano passado. A idade, o tempo, enfim. Então eles viveram mais um tempo e um dia morreram. Eles ressuscitaram, mas essa ressurreição, ela, vamos dizer, tinha um tempo de validade. Amém? Tinha um tempo de validade. Isso significa que em algum momento eles iam morrer de novo. Mas Jesus não. Jesus não. Jesus agora, ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar como um homem. Mas o homem que ressuscitou não é o mesmo homem que morreu. Amém? O homem, Lázaro, por exemplo, morreu. E Jesus o chamou de volta. O Lázaro que morreu, ele continua sendo homem. Lá na série de Johnson, ele diz assim: por que vocês me trouxeram de volta? Eu já disse uma vez brincando em casa: se eu morrer, por favor, não me ressuscite, deixa eu morrer, deixa eu ir. Não me traz de volta, por favor. Mas Jesus ressuscitou. Mas o corpo que Jesus ressuscita não é o mesmo corpo de quando ele morreu. E a palavra diz que ele é as primícias. O que é as primícias? Ele é o primeiro. Então ele é o primeiro para que a gente olhe para ele e saiba: um dia vai acontecer isso comigo. Um dia isso vai acontecer comigo. Então, a palavra de Deus diz que desceram 2 anjos dos céus e removeram a pedra, e Jesus foi trazido de volta à vida. E ele sai do túmulo agora com um corpo glorificado. Esse corpo, a gente lê na palavra, entende que esse corpo é carne e ossos. Esse corpo não tem sangue. O sangue deu nome. Deu nome, né? Esse corpo não tem sangue. O sangue esvaiu-se na cruz. Esse corpo tem carne e tem ossos. Esse corpo se alimenta. Por que ele se alimenta? Porque Jesus aparece para os discípulos. E havia uma crença que também é comum, de que a pessoa morre e se torna um espírito. Isso é uma doutrina kardecista. Amém? Vou ir devagar. Eu vou encerrar isso aqui e deu. Esse corpo glorificado tem carne, tem ossos e se alimenta. Quando Jesus apareceu para os discípulos e eles disseram: é um fantasma, é não sei o que, Jesus disse: não, sou eu. E Deus que restaurou o corpo de Jesus e devolveu a vida, dá-nos entender a palavra que ele disse: deixa o furo na mão e nos pés.
deixa o furo no meu lado, porque eu quero mostrar para eles. Então Jesus aparece para esses homens, as portas estão fechadas, e esse corpo glorificado entra na casa, entra como se não houvessem paredes, e ele se apresenta: paz seja convosco. E naquela segunda ocasião está lá Tomé, e ele diz: Tomé, veja aqui minhas mãos, veja os meus pés, põe a mão aqui do meu lado, Tomé. E quando Tomé enxerga, ele diz: Senhor, és tu mesmo. E Jesus come com eles peixe e mel. Depois ele encontra-se com os discípulos, eles estão pescando. E aí Jesus está esperando eles na beira da praia. O que Jesus tinha preparado para eles? Peixe e pão. E ele come com eles. Esse corpo tem a habilidade de se mover rapidamente, instantaneamente. Ele era visto num lugar e depois, rapidamente, instantaneamente, segundos depois, era visto em outro lugar. É um corpo humano espiritualizado. Vamos dizer assim para você entender. Vou dizer como o pastor disse, vou usar a minha imaginação santificada. Um corpo humano espiritualizado, capaz de se mover rapidamente, de se alimentar, de não estar preso ao tempo, ao momento, à época, ao instante, às intempéries, não adoece, não tem dor, não tem sofrimento, não tem sofrimento. E aí, com esse corpo que ele se apresenta aos seus discípulos, e com quem ele se relaciona durante 40 dias, onde ele vai unicamente ensinar sobre o reino de Deus. Aí nós chegamos em Atos 1:9, e nós vamos ler até o 11. Caiu fora aí? Atos 1:9 até o 11. Tendo dito, irmãos, olha aqui, ó, Jesus está agora num determinado lugar. Mais de 500 pessoas estão ali. Ele está dando orientações para aquelas pessoas. E de repente, ele começa a subir para o céu com esse corpo glorificado. A gente chama levitar. Ele começou a subir. Subiu até chegar perto das nuvens. Uau! E aí a palavra diz: tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo que o viste subir. Como é que Jesus vai voltar do céu? Vai fazer o oposto. Ele subiu, daí ele vai voltar. Ele vai para a glória, ele sobe para a glória agora como homem. Um homem num corpo glorificado. Eu fico imaginando Jesus chegando na sala do trono. Ele desceu como Filho de Deus. Ele era conhecido com uma forma. Ele era conhecido com uma forma
forma de Deus. Toda a divindade dos céus reconhecia quem era Jesus. Mas agora, ele sobe de volta num corpo humano, glorificado, e entra na sala do trono, mãos curadas, pés curados, vestido de branco, com uma veste talada. O que é uma veste talada? É uma veste longa, comprida, com a aparência que ele se apresenta a João em Apocalipse. Ele vai e entra na sala do trono. Embora agora a sua aparência seja diferente, todos sabem: este é eu, Jesus. Este é Jesus. Eu imagino que, usando a minha imaginação santificada, que todos aqueles anjos se inclinam para adorar. Porque a palavra diz que com a morte de Jesus na cruz, todas as coisas foram sujeitas a ele. Os céus, na terra, tudo está sujeito a ele. Agora, Deus vai recompensar o seu sacrifício. Como homem, ele foi humilhado. Como homem, ele morreu como Cordeiro de Deus. Como homem, ele enfrentou toda a humilhação possível. Como homem, ele enfrentou o abandono do Pai. A palavra diz que quando Jesus estava na cruz, uma das suas palavras na cruz foi: por que me desamparaste? O Pai que descarregou em Jesus toda a sua ira por causa do pecado, não suportou ver o seu filho, não suportou a figura do seu filho, ferido, machucado, sangrando, levando os pecados, levando as doenças, despochando Satanás. O pai não suportou ver o filho. Mas agora ele entra na glória. E a palavra diz que agora Deus, o Pai, vai recompensar o filho. E ela diz em Romanos 8:34. Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele que ressuscitou dentre os mortos está agora à direita de Deus. E também intercede por nós. Quando a palavra diz que o Senhor deu a Ele a honra de sentar-se à sua direita, era a maior honra que alguém no céu, na terra, poderia receber, de sentar-se à direita do Pai. Então na glória existe um homem assentado. E o que faz este homem lá na glória? Ali diz, ele é um intercessor. Ele intercede por nós. Mas mais do que isso, em 1 Timóteo 2,5, em 1 Timóteo 2,5, está escrito que ele se tornou um mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele está lá sentado. O que eu aprendo com isso? O dia que Jesus vier, o dia que soar a última trombeta e os mortos forem ressuscitados,
os mortos que estão em Cristo forem ressuscitados. Se Jesus vier e você estiver morrendo, não se preocupa não, Ele não vai esquecer de você. Os mortos que estiverem em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, e depois nós os que estivermos vivos. E o corpo que nós vamos ganhar é igual a esse de Cristo. Alguém pode morrer como meu irmão que morreu de câncer, mas quando ele receber de Cristo um novo corpo, não vai ter mais câncer, não vai ter mais doença, ninguém mais vai ficar preocupado em controlar peso, porque esse corpo será saudável, eterno, não vai ser corrompido por nada, porque o nosso corpo se corrompe por consequência do pecado. E aí a palavra diz em Filipenses 3:20, 21: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Então é isso aí que a palavra está dizendo. Nós cantamos hoje que Ele é o desejado de todas as nações. Você sabe o que significa isso? Nós que somos cidadãos do reino, nós desejamos que Cristo venha, nós desejamos que Ele volte logo, nós desejamos nos encontrar com eles. Mas mesmo aquele que não é convertido, ele também anseia por Cristo. Ele não sabe, mas ele anseia por Cristo, porque ele busca a paz, ele busca a justiça, ele busca viver em paz. E isso só quem pode dar é Cristo. A pessoa se enche de álcool, se enche de droga, buscando um lugar de sossego para a sua alma, mas só existe isso em Cristo. Então hoje no mundo, sei lá que porcentagem existe de salvos que estão esperando o momento que Cristo vir, e existe uma outra porcentagem que não é salvo, mas que também anseia por Cristo. Eu quero encerrar com as palavras de Romanos 8:18, que diz que tem uma promessa de Deus para você. Romanos 8:18: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? É importante que você continue agarrado no Senhor Jesus, que você continue clamando a Ele, continue adorando a Ele, que você continue buscando viver uma vida no Espírito, para que você possa viver o propósito de Deus para a sua vida, para que Cristo seja formado na sua vida, e para que chegue do Espírito Santo você possa expressar e manifestar o reino de Deus. É importante o que Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque viver o reino de Deus é cansativo. Você não pode ter, irmão, uma visão romantizada de que é maravilhoso, é fácil, é beleza, é tranquilidade, é um mar de rosas. Não é. É cansativo, é exaustivo, é estressante muitas vezes. Você manter-se debaixo de uma direção de Deus
e você caçar os seus próprios sonhos até o dia em que Jesus vem e diga: não, agora não tem mais os teus sonhos, agora é isso aqui que você vai viver. Na quarta-feira, conversando com o pessoal que estava aqui, quando nós começamos a estudar o Tribunal de Cristo, na quarta live, na quinta-feira, quando Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2 para ir pelas aldeias, para realizar o quê? Para anunciar o reino de Deus. Vocês vão anunciar o reino de Deus, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, vocês vão ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Eu envio vocês como ovelhas para o matadouro. Essa foi a mensagem motivacional de Jesus. Eu não posso ensinar para você que é fácil, porque não é fácil. Mas é possível se você andar uma vida do Espírito. É possível se você levar o seu desejo para a cruz. É possível se você se render ao Senhor. É possível se você fazer o que Jesus fazia. E é possível você olhar para diante, lá para o futuro, entendendo que da mesma forma que Jesus viveu, morreu e venceu, você pode viver, morrer e vencer. Da mesma forma que um dia Deus recompensou o seu filho, o colocando à sua direita, num lugar de honra. Um dia Deus Pai vai descer e Jesus vai recompensar também os seus filhos. O importante é nós não pararmos, é nós seguirmos avançando em direção ao Senhor. Não importa se você está correndo rápido ou se você está correndo devagar, mas o importante é que você não pare. Porque quando você para, você não está avançando mais, você está retrocedendo. Quando você para, outros estão avançando, outros estão indo diante de você, outros estão realizando algo que você parou de fazer, outros estão manifestando o reino, outros estão estabelecendo o reino. Você está perdendo, você está retrocedendo. Você precisa entender, querido, que no momento em que você para, tudo aquilo que você construiu em Deus, ele começa a ser destruído. A intimidade que você construiu, o relacionamento que você construiu com Deus, a capacidade de entrar em comunhão com Ele, a sensibilidade de rapidamente chegar na sua presença, porque você está com seus ouvidos sensíveis à sua voz, você está acostumado a ouvir a sua voz, a identificar a sua voz, e então você para, isso tudo se quebra. É como diz, para ir para o mundo é ligeiro, você decide: eu quero ir para o mundo. Ali na porta, Satanás tem um barco, tem um barqueiro, e ele te pergunta: para onde você quer ir? Eu quero ir para o mundo. Ele vai te levar ao lugar mais longe que você quiser ir. Mas você pode estar lá longe e um dia você disser: eu quero voltar. Ah, voltar é complicado. Voltar é difícil. Voltar, você tem que engolir o teu próprio ego. A Bíblia diz que o filho pródigo decidiu voltar, e ele fez aquele caminho de retorno, retornar de novo. Hoje talvez você tenha facilidade de orar e de buscar o Senhor rapidamente. Fique 15 dias, 20 dias, um mês, 3 meses, 6 meses sem orar e resolva orar. Fique 6 meses sem ler a Bíblia, então um dia você diz: eu vou ler a Bíblia. Experimente para ver se é fácil. Não, querido, não é fácil. Então você precisa olhar para Jesus. A palavra de Deus compara essa nossa caminhada com Jesus como uma maratona. É cansativo. O corpo vai ao extremo. Não é quem corre mais rápido, é quem consegue chegar ao final. Amém? Você tem que olhar para frente e entender: eu vou chegar no final. Eu vou chegar no final. Eu vou seguir esse caminho e eu vou seguir manifestando o reino, estabelecendo o reino.
fazendo alguma diferença no lugar em que eu estou. E lá na glória, Jesus vai me dar um corpo igual ao dele. É possível. Vamos ficar de pé? Vamos orar nessa noite. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que está destinada a mim e a você. Feche os seus olhos. Se quiser orar com alguém, chega aí perto de alguém. Se você quiser orar. Quando você chegar na glória, quando você entrar na glória, um segundo assentado à mesa das bodas do Cordeiro, com este corpo glorificado, Jesus vai servir para você neste jantar das bodas do Cordeiro. Um segundo nesse ambiente, você vai olhar para trás, você vai olhar para o passado, para a sua vida aqui na terra. Você vai olhar para os sacrifícios, as dificuldades, as perseguições, as batalhas, as humilhações. Você vai olhar para a dor que teve que experimentar por causa de Cristo, a vergonha por causa de Cristo, e você vai dizer exatamente isso: valeu a pena. Valeu a pena, Jesus, valeu a pena. Então, querido, eu não sei que lutas você está vivendo, mas eu sei que se você buscar o Senhor e procurar andar no Espírito, você não vai e não está enfrentando essa luta sozinho. Semana passada falamos das lágrimas dos odres do Senhor. Não desista. Não pare. Não pare de correr. Não pare de seguir em frente. Não pare de continuar na caminhada. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite pedir a Ti, Senhor. Como diz a Tua palavra, Tu és o nosso intercessor. Tu intercede por nós, Senhor, assentado no trono à direita de Deus o Pai. Tu és o nosso intercessor. Tu disseste para Pedro: eu intercedi por ti. E o Senhor intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Tu és o nosso mediador. O Senhor nos ajuda a segurar nas Tuas mãos. Nos ajuda a segurar nas Tuas mãos, Senhor. E a suportar as batalhas, a suportar as privações, a suportar as lutas que nós vivemos, a suportar as coisas que nós enfrentamos. Ensina-nos a andar no Espírito e a viver no Espírito. Enxuga as nossas lágrimas, Senhor, de desespero, de medo, de angústia, de incerteza. Ensina-nos a olhar para Ti, Jesus, o Cristo homem que venceu. Ele venceu. Ensina-nos a olhar para Ti, Jesus. Ensina-nos a olhar para Ti, Senhor. Ensina-nos a fixar os nossos olhos em Ti.
céu dizendo: vem, meu filho, vem, minha filha, entra no gozo do teu Senhor. Vem, meu filho. Então, querido, não desista e não pare. Cristo, o homem, venceu, para que você possa olhar para Ele e você também possa vencer. Você também possa vencer. Você também possa se levantar. Você também possa vencer os poderes do inferno. Também possa vencer o mundo que muitas vezes te atrai. Você possa vencer o diabo com todas as suas artimanhas. E você possa vencer a si mesmo. Você pode sim. A vida de Deus está dentro de você. A Bíblia diz que Elias era um homem como outro qualquer, e quando ele orou por 3 anos não houve chuva, e ele orou novamente, os céus liberaram a chuva. Você é um homem como outro qualquer, mas a vida de Deus está dentro de você. A vida de Deus está dentro de você. Não, querido, você não está sozinho. Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo e Ele estará convosco. Ele vos guiará, Ele vos ensinará, Ele vos mostrará aquilo que eu tenho ensinado. Você não está sozinho, não, querido. Você nunca estará sozinho. O Espírito Santo está aí contigo. Deixa que Ele te guie, deixa que Ele te mostre o caminho. Deixe que Ele te mostre o caminho. Sim, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Você pode abraçar alguém para pertinho de você. Glória a Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Vamos, querido. Você pode adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor. A Bíblia diz que ao soar da última trombeta vai ser um som mais ou menos assim. Ei, você vai ouvir soar da última trombeta. Ei, num instante, num instante, num instante, num instante, num instante, num piscar de olhos, num instante, num instante, num instante você estará na glória, num instante você estará na glória, num instante todo sofrimento será apenas uma lembrança, num instante toda dor será apenas uma lembrança, num instante as lágrimas serão enxugadas, toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, nada mais terá sentido, porque nada